Então, aqui são alguns tipos de amostra de soro que são inadequadas para as análises, tá? Aqui em cima a gente tem amostras hemolizadas, com diversos graus de hemólise, tá? Aqui é um soro um amarelinho mais escuro, e aqui já soros mais vermelhos, tá? Essas amostras aqui, ó, dessa para a esquerda, elas não são adequadas para as análises bioquímicas, não devem ser utilizadas, porque a maioria das análises, elas são fotocrômicas, digamos assim. Elas têm uma influência da cor. E aí, a cor a presença da hemoglobina, ela vai alterar bastante aí a análise no espectrofotômetro. Tá? Então, isso aqui é um critério de rejeição para as amostras. O que é que pode causar isso? Usar uma agulha de calibre muito fino pode causar hemólise. Transferir a amostra de sangue para o tubo de forma brusca. Fazer uma agitação brusca do sangue. Fazer uma centrifugação na velocidade muito elevada. Então, tudo isso é fator que pode causar a hemólise das hemácias e deixar o soro assim. Isso aqui é o soro, tá? Isso aqui é depois de separado, depois de centrifugado. Outro tipo de amostra que é inadequada são as lipêmicas, que são essas aqui. Vejam, o soro, pessoal, ele é translúcido. Isso aqui não está nada translúcido, né? Então, são amostras com altas quantidades de lipídios, triglicerídeos, que inviabilizam praticamente qualquer análise ser feita aqui. Tá? E aqui são amostras com presença de bilirrubina, amostras ictéricas. Tá? Então, quanto maior a intensidade da icterícia, pior fica e mais inadequada não. Aí a amostra se torna inadequada. Professor, não tem nenhuma situação onde essas amostras possam ser utilizadas? Existem. Então, situações extremas onde você não tem outro tipo de amostra e a intensidade da hemólise ou da icterícia ou da lipemia é menor, a gente pode tentar fazer uma diluição da amostra com soro fisiológico, tá? Para diminuir a influência dessas alterações, tá? Mas são casos extremos, tá? Não são casos frequentes que a gente pode utilizar isso. Então, isso era o que eu tinha que falar sobre a parte de coleta, tá? Lembrando, na próxima aula, que é no dia 7 de março, a gente vai fazer práticas sobre isso. Então, a gente vai tirar todas as dúvidas, vai ver todos esses procedimentos com detalhes, tá? E também vai fazer a centrifugação das amostras que a gente vai coletar. E aí vamos falar um pouquinho de biossegurança, né? Porque todo laboratório, biossegurança, ela é essencial, né? Então, não sei se vocês tinham disciplina de biossegurança antes, acredito que sim, mas a biossegurança... então vocês estão filé já nisso. É um conjunto de medidas voltadas para prevenir, minimizar ou eliminar os riscos que são inerentes às atividades que a gente vai desempenhar no laboratório, né? Que possa comprometer a saúde do homem, dos animais ou do meio ambiente. E essas medidas elas são adotadas universalmente, né? Para a proteção da equipe, contra o contato com líquidos, secreções corporais, reagentes, né? Dentre outras coisas. Tá? O basicão de biossegurança é usar os equipamentos de proteção individual, os EPIs, usar os EPCs, fazer a higienização pessoal através da lavagem das mãos, sempre que possível, fazer a limpeza da bancada de trabalho com álcool e hipoclorito, né? E também está associado são critérios mínimos para a biossegurança, o descarte dos materiais contaminados e dos perfluorocortantes de forma adequada, né? Lembrando que a gente tem que segregar o que é contaminado do que não é contaminado, do que é perfluorocortante, porque cada um deles vai ter um destino diferente, certo? Lavagem das mãos, aqui tem
procedimentozinho detalhando, né? Então, o ideal é que no laboratório a gente tenha torneiras que a gente possa acionar de forma que a gente não encoste a mão nelas, com o cotovelo, com o pé, com sensor, são as torneiras ideais. Então a gente vai adicionar o detergente, fazer a fricção da palma das mãos, depois a gente vai esfregar o dorso das mãos, depois a gente vai vai esfregar as unhas contra a palma das outras mãos, as unhas, depois vai fazer a limpeza do polegar, fazendo movimento de rotação, vai fazer a limpeza dos pulsos, vai fazer o enxágue das mãos e vai enxugar as mãos. Lembrando que assim, o ideal é que você não desligue a torneira com a mão que está limpa, porque o potencial da torneira estar suja é grande. Então, o ideal é que se tenha uma torneira de acionamento independente das mãos, seja por sensor, por um pedal no pé ou pelo cotovelo. E se não tiver, a gente pode pegar a toalhinha que a gente enxugou a mão e usar para fechar a torneira comum. Tá? A lavagem das mãos é essencial e com frequência. Tá? O uso dos equipamentos de proteção individual é essencial. Todas as nossas práticas a gente vai ter que ter, ainda mais nesse período atual, né? Então, os mínimos que a gente utiliza são jaleco, luva, máscara, gorro e óculos de proteção. Essa do óculos de proteção, eu sempre conto uma história de uma aluna de iniciação que se contaminou, que teve um acidente de trabalho no laboratório, porque ela estava fazendo transferência de soro e ela não usava óculos, né, de proteção. Na verdade, sim, óculos de proteção é um EPI que a gente vê muito pouco as pessoas utilizando, né? E durante esse processo de transferência de soro, né, do tubo, depois da centrifugação, para o criotubo, que ia guardar no freezer, nesse procedimento ela, não sei se ela fez alguma coisa errada, eu acho, né, suposição. Durante o uso da pipeta de Pasteur, ela apertou a pipeta de Pasteur já dentro do soro. Aí é como se você desse um sopro, né, dentro do soro. E aí uma gotícula de soro bateu no olho dela, ela ficou preocupada na hora, tá, não sei o quê. Lavou o olho, e aí com o procedimento de segurança a gente foi fazer alguns testes com a amostra e a amostra deu positivo para HIV. Então, assim, foi um Deus nos acuda, essa menina ficou louca, assim, desesperada, disse, tenha calma. Eu, não era uma aluna minha, mas era num laboratório vizinho ao que eu trabalhava. E aí eu conheci um pessoal do Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, que lá em Natal Giselda. A gente deu entrada no protocolo, ela foi avaliada, a gente já levou o teste positivo, né, para HIV, e aí ela ficou 30 dias sob protocolo de coquetel, né, antirretroviral, ficou 30 dias tomando, alguns dias vomitando, alguns dias meio ruim, mas depois de 30 dias a gente testou, ela foi testada várias vezes e ela não se contaminou. Então, existe o risco, é pequeno, mas o EPI tem uma função que é extremamente importante e a gente nunca pode deixar de lado. A gente também tem os equipamentos de proteção coletiva, né? Então, os pipetadores são equipamentos de proteção coletiva. Por mais que algumas pessoas... A professora pipeta porque na minha época, que faz um tempinho já, na aula de química o professor mandou a gente pipetar uma substância ácida lá com a boca. E eu disse, eu não faço isso nem a pau. Nem espere, professor, eu não vou ficar só olhando a prática. Então, assim, eles foram desenvolvidos com esse intuito, né, de auxiliar o processo de pipetagem, evitando o risco do trabalhador que necessitava fazer o uso da pipeta de vidro, né. Então, os dispositivos de pipetagem são também EPCs, né. As cabines de segurança biológica ou fluxos laminares, né. A cabine de segurança biológica, ela é a ideal quando você está trabalhando com amostra sabidamente contaminada ou provavelmente contaminada, porque ela protege tanto a amostra que está dentro, quanto o ambiente fora e o manipulador.
Enquanto que o fluxo laminar, não. O fluxo laminar tem a proteção apenas para a amostra que está sendo manipulada lá dentro, né? Ele não protege o ambiente e nem não protege o manipulador. Que primeiros socorros que tem que ter, às vezes acontecem acidentes, e também os procedimentos de limpeza, né? Dentro de um laboratório, hoje é exigido pela RDC 302 e algumas outras normas, a RDC 11 também, eles exigem, né, alguns documentos para o laboratório, né, com os procedimentos, o manual de biossegurança, que deve conter todos os procedimentos relacionados a todas as atividades que são desenvolvidas no laboratório, do que fazer em caso de acidente, de como fazer para evitar e minimizar os acidentes. Então, limpeza do laboratório, limpeza de bancada, descontaminação, tudo isso tem que estar previsto lá no manual de biossegurança do laboratório. Por quê? Porque os acidentes de trabalho, eles acontecem, né? E eles não são, infelizmente, tão raros, tá? E os mais comuns são os acidentes com material pérfuro cortante, contato com material biológico contaminado, contato com reagentes tóxicos e até queimaduras. Isso, pessoal, não é raro, tá? Isso é frequente. Então, parece que os manuais, eles têm apenas uma função burocrática. Porque parece que a pessoa que escreve esquece de treinar quem vai se utilizar, quem vai realizar as atividades dentro do laboratório. Isso eu falo com experiência de 10 anos de LACEN. E eu era da gestão da qualidade. Então, todo mês a gente tinha um acidente. Alguém se furava durante a coleta. Reagentes eram pouco frequentes, mas acidente com material biológico e pérfuro cortante, todo mês tinha pelo menos um. Era uma coisa assim absurda. E era sempre porque as pessoas não seguiam, né, as recomendações de biossegurança. Então, se a recomendação de biossegurança é usar o jaleco, usar a touca, usar a luva, usar óculos, use tudo. Porque se acontecer qualquer coisa, você vai estar protegido, né, professor? Mas se qualquer coisa é tão difícil de acontecer, mas no dia que ela acontecer, se você tiver sem um EPI, sem manipular do jeito correto, você vai contaminar. Então, elas não existem sem motivo, elas existem por motivos e motivos bem fortes. Até aí, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, recomendação? Professor, eu tenho uma dúvida. Tranquilo. Eu tenho uma dúvida mais relacionada à escola. Essa parte dos EPIs durante as práticas, eu preciso ver com o Bruno, né, com a coordenação do laboratório e com a coordenação do curso, tá? Porque é a primeira vez que eu vou fazer prática com vocês. As práticas que eu faço com as turmas lá na escola são mais tranquilas. Eu ainda não vi a estrutura toda do laboratório. Mas antes do dia da prática, eu passo todas as informações. Se vocês têm os seus jalecos, o ideal é que vocês levem os seus jalecos. Se o curso vai oferecer óculos, touca e luva, aí eu vou ver com o pessoal. E aí eu aviso a vocês, tá? Porque assim, lá na escola a gente fornece luva, touca e o óculos. O jaleco, normalmente todos os alunos têm, então a gente não fornece. Mas se for preciso, algum aluno esqueceu, a gente tem descartável. Mas eu preciso ver com o Bruno isso aí, se eles fornecem ou não, tá? E aí eu passo para vocês antes da prática. Então vamos falar da parte mais chata. Controle de qualidade é a parte chata, viu? Mas é essencial em qualquer laboratório. Na verdade, é exigência hoje dos órgãos que regulam, né, na Anvisa principalmente, que regulam as atividades laboratoriais, essa parte. Então vamos falar que hoje, antigamente a gente tinha poucas exigências. Hoje a exigência para você ser, por exemplo, um laboratório acreditado
é tanta coisa, que inclusive é muito caro hoje em dia você ser acreditado, porque você tem que fazer tanta coisa, mas a acreditação lhe dá um respaldo tão grande, né? Principalmente acreditações internacionais, que você pode fazer parte de uma rede de laboratórios de excelência em função dessas acreditações, né? Então, uma coisa no laboratório que é essencial e que hoje é exigida nessas resoluções da Anvisa e dos órgãos reguladores são os POPs. Foi, Marco, aqui perto de casa eu acho que tem uma pista de motocross às vezes. Tanta moto sem miolo de escapamento passando. São os POPs, né? São os procedimentos operacionais padrão. O que é esse POP? Eles são os procedimentos, são documentos que vão dizer como a gente fazer literalmente tudo dentro de um laboratório. Então, para tudo dentro de um laboratório, todas as atividades que são realizadas dentro de um laboratório, elas necessitam de um POP, de um procedimento padrão, para que todo mundo realize aquela atividade da mesma forma. Isso é uma forma de minimizar erros, tá, pessoal? É uma forma de minimizar erros aleatórios que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E criar uma qualidade para dentro do serviço. Então, professor, você falou que tem alguns técnicos que, quando vão fazer a punção a vácuo, o tubinho já vai assim meio encaixado. Isso não está dentro do POP. Nenhum POP vai ter isso, porque isso não é o procedimento mais correto. Então, os POPs, eles são escritos baseados em normas internacionais que garantem que aquilo vai ser feito desse jeito, que é a melhor forma de fazer. E todos têm que estar treinados nesses procedimentos para que a qualidade do serviço seja a melhor possível. Então, o POP, ele serve para padronizar e ele serve para o treinamento. Então, por exemplo, isso aconteceu lá no LACEN, né? Quando eu passei no concurso, eu era lá o responsável pelo diagnóstico molecular de vírus, arbovírus e vírus respiratório. E aí, na época, eu fazia isso sozinho. Quando eu passei no concurso e eu avisei a direção, ele disse, passei no concurso, vou sair. Aí o pessoal ficou preocupado. Mas quem é que vai fazer o que você faz? Eu disse, bem, aí não é minha função. Vocês têm que identificar quem é para que eu possa treinar. E eu já tinha, tudo que eu fazia lá, tinha já o seu POP. Então eles identificaram a pessoa, tal pessoa vai lhe substituir. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pegar o POP e mandar ela ler. Resolveu? Obviamente que não. Mas para eu treinar essa pessoa, ela já tinha que ter aquele conhecimento básico prévio do que seria os procedimentos que ela faria. Então, ela pegou o POP, a gente emitiu uma cópia do POP, ela leu para estudar e a gente marcou o dia de treinamento. Primeira vez ela me acompanhou fazendo, segunda vez eu coloquei ela para fazer e eu fiquei observando, e na terceira vez eu deixei ela fazendo sozinha, sem interferir. E aí ela conseguiu fazer tranquilamente, foi lá atrás, a gente tem um registro do POP, fiz o registro de que ela estava treinada, estava apta já a realizar aquela função. E assim foi com todas as atividades que eu fazia naquele setor do laboratório, que ela iria assumir. E essa é uma função primordial do POP. É padronizar e treinar as pessoas que vão fazer aquela atividade e ter o registro que elas foram treinadas para isso. Tá? As normas de qualidade exigem isso. Ela não exige apenas o POP. Ela exige que você tenha o registro de quem foi treinado, de quem pode realizar aquela atividade no laboratório. Então, assim, o treinamento dos funcionários é algo muito, muito importante que, assim, nos últimos anos tem avançado muito. Então, eu tenho treinado todos da recepção, porque são eles que vão fazer, entre aspas, uma anamnese do que o paciente está trazendo para fazer exame, né? Então, eles vão analisar a requisição, eles que vão ter que saber que perguntas vão fazer para cada
especificidade que tiver ali, né? Eles precisam saber de tudo que os pacientes possam perguntar. Então, para isso também tem um treinamento. Treinamento na coleta das amostras, no processamento das amostras para separar soro, processamento das amostras para preparar as amostras de fezes e por aí vai, né? Como o ambiente tem que ser limpo, também tem que estar descrito, e as pessoas que fazem precisam estar treinadas, e o responsável técnico, pessoal, ele precisa monitorar se os procedimentos que estão descritos no POP estão sendo feitos da forma que foi descrita lá no treinamento, tá? Porque se não estiver, isso pode impactar em uma análise e isso pode trazer uma consequência para o laboratório, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Lavagem do material é um ponto primordial quando a gente fala de laboratório. Se a lavagem do material, o material que eu falo é a vidraria, quando a gente faz as reações bioquímicas, não está bem feito, não tenha dúvida que vai sair resultado não confiável. A gente não chama de resultado errado, a gente chama de resultado não confiável. Porque muitos detergentes que são utilizados, se a água não é de qualidade, eles têm uma influência sobre o resultado, porque é uma reação química que vai acontecer ali. Detergente altera pH. Se você alterar pH de uma reação química, a reação química pode nem acontecer. Então, tudo isso são pontos que o controle de qualidade está vendo. O sistema de gestão da qualidade, ele vai ter documentos e procedimentos para controlar tudo isso. Então, treinamento é essencial. Todo treinamento. Treinamento de quando o funcionário entra, treinamento durante a efetivação das atividades. É um treinamento de manutenção, né, para verificar depois de tanto tempo se aquele funcionário está fazendo ainda aquele procedimento do jeito que o POP manda ou se teve alguma adaptaçãozinha ali no meio do caminho, né? A gente fala muito que, eu ouvia muito falar, né? Ah, professor, você está aqui ensinando a gente a fazer a leitura do sedimento da urina, mas lá no laboratório não é assim não, professor. Eu passei no estágio lá, o pessoal não usa lamínula, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bem, a gente está aqui para ensinar o certo. Se os vícios estão presentes nos laboratórios, quem corre o risco é o laboratório, né? Então, verificar se o treinamento ainda é eficaz, né, depois de um tempo, também é função do sistema de gestão e do responsável técnico do laboratório. A água, como eu falei, é importantíssima, né? É um reagente químico, a água, utilizada para fazer a lavagem dos equipamentos automatizados. Ah, professor, é tudo automatizado lá no laboratório. Sim, mas o seu equipamento automatizado, ele usa água, e não é pouca não, é muita, né? E não é qualquer água, né? Não é água de torneira. Então, essa água é um reagente químico importantíssimo, né? Utilizado na diluição dos reagentes, utilizado na lavagem dos equipamentos, na lavagem das mangueiras internas, né? E ela precisa ser monitorada e testada o tempo todo, né? Normalmente a água que a gente usa, essa água purificada, ela passa por diversos processos de purificação, né? Normalmente, como a nossa água é péssima, né, a gente usa um filtro de partículas para retirar partículas maiores e bactérias da água que vem do sistema da CAGEPA, por exemplo, né? Depois desse filtro, vem um filtro de carvão ativado, que retira matérias orgânicas e também reduz o cloro da água, que é adicionado intencionalmente, que a água é suja, então precisa tirar, porque ele influencia muito em algumas análises. E depois um sistema de ionizador ou um sistema de osmose reversa, que eu vou mostrar para vocês, para retirar os íons, né? E retirar os contaminantes e deixar a água praticamente pura, tá? O controle de qualidade, que é a NCCLS, que é um organismo internacional que padroniza os tipos de água e a qualidade da água, recomenda ser feito, são a condutividade, né, condutividade elétrica, o controle microbiológico e a determinação de silicatos, que é um testezinho que a gente faz utilizando o reagente branco do kit de dosagem do fósforo.
Então, normalmente, nos laboratórios, a gente pode ter um filtro de partículas, um sistema para produzir água, que tem um filtro de partículas, é um filtro simples, tá? Isso aqui custa em torno de esse suporte, né, que fica ali conectado no sistema de canos, que sai da torneira normal, ele entra aqui, passa pelo filtro e depois sai. Esse filtro retira, remove partículas e bactérias. Essa água que sai daqui a gente liga no filtro de carvão ativado para remover o cloro com material orgânico. E depois essa água já com um bom grau de pureza entra no equipamento de osmose reversa ou no deionizador. Tá? O laboratório pode escolher dependendo das aplicações que ele tem para a água dentro do seu laboratório. O filtro de partículas é um filtro tipo aquele filtro de barro que a gente tem em casa, ou que algumas pessoas ainda têm, que é super eficiente para retirar particulado e bactérias. O filtro de carvão ativado, ele funciona adsorvendo o cloro e o material orgânico, ele se liga no carvão ativado. Na osmose reversa, essa água que sai aqui e entra, ele passa por uma membrana filtrante, ele é forçado a passar por uma membrana filtrante, tá? Que remove de 90% a 99% de todos os tipos de contaminantes. Tá? Normalmente, esse sistema de osmose reversa, esse último filtro é onde acontece a osmose reversa. E aqui a gente tem um filtro de partículas e um de carvão ativado. Hoje em dia as empresas já fizeram esse combo aqui, onde tem um filtro de partículas, carvão ativado e o último é a osmose reversa, que pega a água já com um bom grau de pureza e termina a filtração. Tá? Ou então você faz filtro de partícula, carvão ativado e o deionizador. Aqui é uma membrana, tá? Que retém 90% a 99% dos contaminantes. Tá? Retira boa parte dos íons também. O deionizador, a gente tem uma resina que faz troca de íons. Então, ela pega o sódio, o cálcio, o magnésio, o zinco, os íons que estão presentes na água, eles se ligam na resina e a resina libera H+, e OH-, tá? Que não influencia na qualidade da água. Então, a água do deionizador, ela não tem íons, tá? 0 íons. E aí a gente tem, depois da osmose ou depois da deionização, com esses processos, a gente tem uma água que é de qualidade analítica, água grau farmacêutico, para ser utilizada nas análises clínicas, né? Nos equipamentos automatizados, entre outros. Para algumas análises mais específicas, como, por exemplo, cultivo celular, biologia molecular, a gente tem esses processos associados ainda a outros processos, né? Uma ultrafiltração. Então, depois que passa por todos esses processos, a água ainda vai passar, pode passar, né? Por uma lâmpada ultravioleta, para matar algum micro-organismo que tenha passado por todas essas barreiras. E também vai ter um filtro de 0,22 micrômetros, tá? Que vai reter tudo que é possível de micro-organismo, vírus, vai ficar retido lá. Tá? Então, é o que a gente chama de água ultra pura. No laboratório de análises clínicas, bioquímica, hematologia e imuno, eu não preciso de uma água, normalmente a gente não precisa desse tipo de água, que é água tipo 1. Né? Essa água tipo 1 é para análises mais específicas, como eu falei, biologia molecular ou cultivo celular. Tá? Até porque assim, o equipamento é bem carinho. Tá? A vidraria utilizada também, a limpeza dela é um ponto incrível de problemas. Eu já trabalhei num laboratório onde uma vez a técnica que fazia a lavagem das vidrarias não foi treinada e a vidraria estava ficando com resíduo de detergente. Quando começava a fazer as reações químicas, começava a borbulhar. Então a gente identificou rápido, né? E aí fez o treinamento dessa pessoa para fazer a lavagem adequada. Né? Então, se tem contaminantes na vidraria, obviamente que isso vai influenciar no resultado final. E aqui a gente tem um resumo de um modelo proposto para a lavagem, né? Que é pegar a vidraria, imergir em solução de detergente a 0,1% por 1 hora,
numa bacia grande, né? Óbvio que a bacia deve servir só para isso. E isso só vai acontecer depois que você fizer uma lavagem prévia para retirar uma sujeira mais grosseira que possa estar presente. Tá? Por exemplo, um tubo que você tem um coágulo de sangue. Então, você tem que fazer uma descontaminação com hipoclorito para depois fazer a lavagem grosseira, para depois vir para cá, obviamente. Né? E aí, lavar e enxaguar exaustivamente com água torneira. Depois você enxaga com água destilada ou deionizada e coloca na estufa para secar. Isso é o básico do básico de uma lavagem de vidraria de laboratório. Tá? Lembrando que existem vidrarias que não podem ser secas a essa temperatura. Né? Então, balão volumétrico, bureta, alguns outros não podem. Né? Mas os que podem secar 80, 50, 60. Para manter a qualidade aí da lavagem e ter a vidraria disponível por mais tempo, rapidamente. Medidas volumétricas também são importantíssimas no laboratório. Imagina aí, você vai precisar fazer uma medição e sua pipeta está descalibrada. Né? Você vai precisar medir um volume de um líquido para fazer uma diluição, você não tem uma própria pipeta. Uma própria pipeta é isso aqui, ó, um pipetador ou um pipetador. Esse aqui a gente chama de pera. Né? Não sei de onde veio esse nome, eu já aprendi assim. Tá? E aí a gente usa um pipetador acoplado na ponta da pipeta, né, na extremidade superior. Essas pipetas elas têm tipos diferentes. Tá? Lembrando que a gente precisa usar elas sempre na posição vertical e o menisco, né, que é a marca do líquido na marcação graduada da pipeta, ele tem que ser feito, né, ao nível dos nossos olhos. Então, quando eu estiver fazendo a medição com a pipeta de vidro, né, o menisco do líquido, que é a parte superior do líquido, ele vai estar tocando na graduação da pipeta, nos tracinhos da pipeta do volume que eu preciso, tem que estar na altura dos meus olhos. Senão, o erro do parallax, ou de parallax, vai fazer com que você ache que está em 5 ml, mas está em 4,95. E aí você vai ter um errozinho inserido no resultado da sua análise. Tá? A gente tem nessas pipetas com um anel e com 2 anéis aqui na superfície, tá? Aqui na parte de cima. Quando a pipeta tem 2 anéis, essas figuras não ficaram boas para mostrar isso. Mas quando aqui em cima a gente tem 2 anéis, significa que a gente precisa fazer o escoamento total do líquido. Às vezes a gente aspira 5 ml, tá? Com um pipetador, despreza os 5 ml. Mas no finalzinho, na pontinha da pipeta, fica um pouquinho de líquido. Se a pipeta tiver 2 anéis aqui em cima, não pode ficar esse restinho. A gente tem que expulsar esse restinho. Vixe, professor, como é que eu faço isso? Quando a gente está usando a pera, você aperta aqui com o dedo e ele expulsa. Se eu estiver usando uma pipeta de vidro, que tem um anel apenas, e no finalzinho teve essa sobrazinha, você não precisa jogar fora. Você pode terminar a pipetagem com esse volumezinho que resta aí, porque ela já foi feita com esse intuito. Tá? Então, são as pipetas que tem o to contain e o to deliver. O to deliver é essa com 2 anéis, e o to contain é que tem um restinho de líquido que sobra. Tá? E essas pipetas elas também passam por calibração. Está aqui uma vidraria que não pode ir para a estufa, obviamente. Pipeta é proibido, estufa com temperatura elevada. Tá? Tem que secar a temperatura normal. Temperatura ambiente. Aqui a gente tem as pipetas automáticas, as micropipetas automáticas que a gente vai aprender a usar. Elas são bem melhores, então diminuem o risco de contaminação, são muito mais precisas. E a gente tem pipetas automáticas de volume único, calibre único ou volume único. Então, é uma pipeta de 100 microlitros. Pronto, ela só pipeta 100 microlitros. E tem pipetas que têm o volume ajustável. Tá?
Então, por exemplo, essa pipeta aqui, ela pipeta de 10 a 100 microlitros. E a gente ajusta esse volume aqui em cima no êmbolo da pipeta. Tá? Além dos volumes volumétricos, das medições volumétricas com frascos. Aqui a gente tem balão volumétrico, Erlenmeyer e essas vidrarias, todas essas aqui, elas não podem ir para a secagem em estufa de temperatura alta, tá? Porque elas perdem a calibração dela. Então, tem que ser secas a temperatura ambiente. Tá? Nas pipetas automáticas, a gente tem dois processos, tá? Que assim, eu vou trazer para vocês, mas no dia da prática vocês vão perceber isso melhor. A gente tem a pipetagem direta, tá? Como é que é essa pipetagem direta? A pipeta automática, peraí, deixa eu voltar para o slide anterior. Vamos lá, a pipetagem reversa, né? Ela serve, a gente vai utilizar ela quando a gente for pipetar líquidos viscosos, líquidos voláteis. Eu só dou um exemplo aí de líquido volátil, cloroforme, volátil demais. Éter, também volátil demais. Ou volumes abaixo de 20 microlitros, ou seja, microvolumes pequenininhos. Nessa pipetagem reversa, em vez de ir até o primeiro estágio para aspirar, a gente vai até o segundo estágio, aperta o pistão até o último estágio, o segundo, coloca dentro do líquido, tá? E aspira. Ele vai normalmente aspirar um volume um pouco maior, tá? Do que na pipetagem direta. Aí eu vou colocar lá no tubinho e eu vou desprezar até o primeiro estágio, tá? Entenderam? Aperta até o segundo estágio, aspiro tudo e quando eu for desprezar, eu vou apertar até o primeiro estágio. Então ele vai liberar um volume e vai ter sempre um restinho aqui na ponteira. Só que o volume que foi desprezado é o volume que eu queria, porque eu na aspiração eu pipetei mais do que era necessário, porque eu pipetei a partir do segundo estágio. E aí depois a gente vai desprezar esse volumezinho de volta, ou vai desprezar, vai jogar fora, que normalmente a gente não devolve reagente, né? Mas eu vou ter a dispensação do volume exato que eu precisava para um líquido viscoso volátil ou para um volume abaixo de 20 microlitros. Então, a pipetagem reversa a gente normalmente usa nessa situação. No dia da prática, se não ficou claro agora, ficará mais claro lá no dia da prática. Tá? Ainda sobre... Professor, mesmo que eu tenho pipetagem, eu consigo controlar a quantidade de líquido que eu vou tirar da pipeta? Sim, com certeza. Na outra pipetagem, eu consigo fazer isso? Nas duas, só que assim, ó, quando eu estou trabalhando com líquido viscoso, ele entra na ponteira bem devagarzinho, né? Então, eu vou preferir, é melhor eu aspirar um pouquinho a mais e na hora de desprezar, eu tenho uma sobra, porque eu garanto que todo o volume que eu precisava saiu. E no volátil a mesma coisa. O volátil, você aspira fazendo a pipetagem direta, o tempo que você levou de tirar ele de um líquido para ir para o outro recipiente e desprezar, você já perdeu uma parte dele. Como na pipetagem reversa a gente sempre pipeta um pouquinho a mais e despreza, é como se você desprezasse o que está no meio, aí você evita essa perda, entendeu? Mas você sempre vai controlar o volume, vai pipetar aquilo que você definiu lá em cima na pipeta. Tá? Entendi, obrigada. Uma coisa importante sobre a posição de pipetar é que tá aí, né? Não precisa nem falar, né? Então, todo procedimento que a gente faz no laboratório, pessoal, tem um erro, todo. Que ele precisa ser o menor possível, né? Então, o ideal é a gente pipetar sempre com a pipeta em pé. Então, a pipeta na vertical e a ponteira imersa 1 centímetro no líquido. Vixe, professor, eu vou ter que medir? Não.
Mas a gente não precisa enfiar a ponteira toda dentro do líquido, né? A gente precisa imergir a ponteira uma distância que, durante a pipetagem, a ponteira não fique de fora do líquido. Tá? Então, isso é muito importante, principalmente quando a aspiração de um volume maior. Tá? Quando a gente tem a inserção de um tamanho maior, uma parte maior da ponteira, né? Então aqui ele inseriu 3 centímetros, então a ponteira entrou bem mais, você já tem assim uma variação na precisão maior. Então, a precisão aqui era de 0,2 a 0,4%, o erro, e o erro aqui é de 0,6 a 0,8. Só porque eu enfiei um pouquinho mais a ponteira, então a gente tem que ter esse cuidado de não imergir tanto a ponteira. Tem gente que enfia a ponteira todinha. Por que é que aumenta o erro, professor? Porque aqui por fora vai ter resquício do reagente, da amostra. E normalmente a gente não enxuga a ponteira por fora. Tá? Uma coisa que eu aprendi a fazer quando era aluno, quando a gente ia fazer glicose, a gente usa 1 ml de reagente e 10 microlitros de soro. 10 microlitros é muito pouco. E aí a gente imergia a ponteira e limpava a ponteira por fora. É a recomendação da minha professora. Mas assim, isso dá um trabalho tão grande que complica um pouco a rotina de grande quantidade de amostras. E aí, se eu faço a imersão de um tamanho, de boa parte da ponteira, ainda faço isso inclinado, então o erro é maiorzinho. Tá? Então, vou pipetar com pipeta automática, sempre posição vertical, colocando apenas a ponta da ponteira, para inserir o mínimo de erro possível na análise. Tá? E para prolongar a vida útil da pipeta, a gente tem que efetuar as manutenções preventivas de limpeza. Normalmente os fabricantes do manual dizem, você abre, normalmente eles mandam os O-rings, que são umas borrachinhas circulares, que servem de vedação, lubrificante, e dizem como é que faz a limpeza. Ou você faz isso no laboratório, ou você contrata alguém para fazer. Tá? Não virar a pipeta de cabeça para baixo, ou deixar deitada nunca. Tá? Principalmente quando a gente não usa ponteira com filtro, sempre com barreira. Tá? Procurar sempre usar ponteiras com filtro. Isso aqui é muito difícil, porque as ponteiras com filtro são caras para caramba. Mas isso aqui evita a contaminação cruzada entre amostras. Né? E sempre usar o lubrificante original. O lubrificante aqui é coadjuvante. Tá? Mas manter sempre ela guardadinha na vertical, no suporte, sempre lubrificada, com a manutenção bem feita e usando ponteira com filtro é o ideal. Lembrando que a gente está falando de pipetas de laboratório clínico que liberam o resultado diagnóstico. Tá? Então, não é laboratório de prática na universidade nem de pesquisa. Tá? Na pesquisa tem que ter esses cuidados também, mas no laboratório clínico a gente está lidando com a vida ali de uma pessoa. Então, tem que ter mais cuidado ainda. E aqui eu vou trazer um pouquinho dos principais erros que acontecem em cada uma das etapas de uma análise bioquímica. Tá? Então, na etapa pré-analítica, que é a etapa da coleta, que o paciente entra no laboratório, até a amostra entrar para a análise efetivamente dita, os principais erros são na solicitação do exame. Tá? Então, a gente vê muito escrita ilegível, então fica difícil de identificar qual o exame que o médico está solicitando, interpretação errada do exame, erro na identificação do paciente, falta de orientação por parte do médico ou do laboratório para um determinado exame. Por exemplo, minha esposa precisou fazer uma urocultura. A médica não disse nada a ela sobre como tinha que ser a coleta. A médica só disse que tinha que fazer a higienização do órgão genital, desprezar o primeiro jato e coletar o jato médio. Tá. Mas para uma urocultura eu preciso de um coletor estéreo. Quem é que tem coletor estéreo em casa? Alguém tem? Em farmácia a gente consegue fácil comprar coletor estéreo. Em algumas farmácias tem, outras não tem. A maioria dos laboratórios, inclusive hoje, eles fornecem isso para poder garantir, né, a qualidade da cultura daquela amostra. Então, né, fui lá no laboratório e o laboratório me forneceu um frascozinho estéreo
com as recomendações de coleta bem direitinho, né, de como tem que ser, com os cuidados. Também, na etapa pré-analítica, são comuns erros na coleta da amostra. Erro na identificação do paciente, pessoal, pode ser assim, ó. A paciente, um exemplo, o nome da paciente é Thaís, mas o nome da paciente é Thaís T-H-A-I-S. E o laboratório identificou como T-A-Y-S. Isso é um erro. E pode ser um erro gritante, porque isso pode trocar a entrega do exame do paciente, tá? Então, qualquer troca de letra já é considerado erro de identificação. Na coleta da amostra, também pode ter identificação errada, pode acontecer troca de amostra. Agora, sim, essas trocas de amostras, elas acontecem quando as pessoas não seguem o que está descrito no POP. Tá? Quando não foram treinadas. Quando não foram atualizadas sobre o procedimento de coleta. Tá? O paciente não foi preparado de forma correta, ou seja, vai fazer o exame de glicose, não fez jejum. Então, isso é um erro comum. Eu lembro de um caso, quando lá na UFRN tem um laboratório de análises clínicas aberto para o público, né? Que o público, a população toda pode ir lá fazer exame. E aí, nessa época eu estava como preceptor, né? E aí fiquei lá acompanhando os meninos no cadastro dos pacientes. E aí um senhorzinho estava lá para fazer o acompanhamento dele de diabetes. E aí o pessoal cadastrou ele, perguntou se ele estava de jejum. Aí ele estava, disse, não, estou de jejum, só assim. Eu cheguei tão cedinho, aí eu fiquei esperando lá fora, tomei um cafezinho. Eu disse, opa, calma, o senhor fez o quê? Tomou um cafezinho? Mas aí acabou o jejum, né? Tomou um cafezinho, com açúcar ou sem açúcar, já era. Foi-se embora o jejum. Não, mas foi só um cafezinho, não tinha nem açúcar. Aí complicou, né? Aí lá vai a gente explicar que não pode e tal. Então, às vezes, nesse cadastro, a gente pegava umas coisas que as pessoas achavam que não influenciaria em nada, mas atrapalhava, né? Outra coisa que às vezes acontecia com uma certa frequência, né, era fazer espermograma. Né? Tem que fazer espermograma, aí o médico orientou, né, 48 horas de abstinência, 48 horas a 72 horas de abstinência. Beleza. Aí chegou lá na hora da entrevista, né, tinha a menina fez o cadastro, só que o resultado estava estranho, não estava a contagem adequada e tal. E aí a gente fez contato com o paciente, e aí a gente perguntou, né, se o paciente fez abstinência e tal. Não, fiz, a mulher estava até reclamando que ela estava com vontade, eu não podia, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, mas não teve nada assim, né? Aí ele soltou que tinha se masturbado no dia anterior. Então, assim, não fez abstinência. Fez abstinência só com a mulher, mas não fez abstinência da forma adequada, né? Então, às vezes isso acontece muito por falta de informação, né? Por falta da orientação correta. Né? Então, uso de anticoagulantes errados, então, era uma amostra para fazer exame hematológico, era para usar DTA e nós usamos DTA. Era um exame de coagulação e usou heparina. Então, complicou, né? Presença de hemose e lipemias, né? Transporte e armazenamento de amostras incorretas. Sabe uma coisa que faz hemólise também? Coletou o sangue e colocou o tubo de sangue dentro do gelo, em contato direto com o gelo. Causa hemólise, não pode. Ele tem que estar numa caixa, né, refrigerada, uma caixa hermética, com gelo, mas sem estar em contato direto com o gelo. É por isso que hoje se usa muito aquele gelox. Tá? Também contaminação de tubos, frascos e tampas. Então, na tampa do tubo, do frasco, tem amostra de sangue por fora. Não era para ter, e às vezes tem. Durante a etapa analítica, né, os principais erros são troca de amostra, erro de pipetagem, vidraria e recipiente mal lavados, reagentes e padrões que não foram guardados de forma adequada, presença de interferência na amostra, equipamentos não calibrados, equipamentos ligados à rede elétrica que não é estável, temperatura ambiente e até também a umidade do ambiente inadequado, tá?
Tempo de reação errado, isso aqui normalmente acontece com a programação errada do equipamento. E pode acontecer também erro nos cálculos de concentração, nas unidades e nas diluições de reagentes e amostras. Tá? São os mais comuns. Na fase pós-analítica, o que é a fase pós-analítica? É depois que você faz o exame, você já tem o resultado, o valor do resultado, e você vai emitir o laudo. Então, depois que você tem o valor da glicose e você passa para a parte de emissão do laudo, é a fase pós-analítica. Então, os erros mais comuns são identificação errada do paciente, transcrição de dados incorreta. Transcrição é quando você vai pegar o dado que está numa folha e vai passar para outra folha. E aí você acaba transcrevendo de forma errada. Então, é Thaís com THI e você colocou Thaís com THY. Isso é um erro. Tá? Resultados ilegíveis, unidades erradas. Então, por exemplo, atividade enzimática de AST, LT, γ-GT, a unidade é unidades internacionais por litro. E aí saiu miligrama por decilitro. Está errado. Aí você não pode suspeitar que foi só a troca da unidade. E aí você tem que suspeitar de tudo que foi feito com aquela análise. E, na verdade, você não pode confiar naquele resultado. Tá? Por isso que a gente chama de resultado não confiável. Não identificação de substâncias interferentes, especificidade, sensibilidade e precisão do teste não adequada, erro de interpretação. Alguns resultados já saem com interpretação daquele teste, né? E às vezes isso sai errado. Tá? Todos esses erros, todas essas possibilidades de erros, elas são controladas pelos sistemas de gestão da qualidade. Tá? Esse sistema pode ser documental, físico, né, impresso, ou pode ser um sistema informatizado. Tá? E os objetivos do sistema de gestão, e hoje o sistema de gestão é a exigência da RDC 11, tá, da Anvisa, que todos os laboratórios clínicos precisam seguir. Tá? Os objetivos são reconhecer e minimizar os erros analíticos, obtenção de resultados confiáveis e seguros. Resultados confiáveis são aquilo que a gente chamava de resultados corretos. Tá? A gente hoje chama de resultados confiáveis. E eles são confiáveis em qualquer local do Brasil ou do mundo. Tá? Garantir a qualidade de todos os resultados na rotina diária. Tomar providências imediatas para eliminar as causas de não conformidades encontradas através de ações corretivas. Professor, o que é não conformidade? São os erros que são identificados durante procedimentos que estão sendo feitos de forma errada. Tá? Então, por exemplo, no procedimento de coleta, eu não posso retirar a agulha da seringa. E aí foi o que aconteceu. Uma pessoa da coleta foi retirar a agulha da seringa e se acidentou. O sistema de gestão de qualidade, ele tem como objetivo identificar a causa desse erro e corrigir isso. Então, por que o cara, o técnico, foi tirar a agulha da seringa se no POP diz que não pode? Aí você vai lá olhar e vai ver que aquele técnico chegou recente e não foi treinado. Então, o sistema de gestão de qualidade serve para monitorar todos os procedimentos e corrigir eles de forma preventiva ou de forma corretiva quando o erro acontece e não foi prevenido anteriormente. E também tomar as medidas preventivas para evitar que aquele erro, aquela não conformidade volte a acontecer. Tá? E a gente tem dois tipos de erros principais. Os aleatórios, são aqueles que acontecem ao acaso, acidentalmente, e nos gráficos de avaliação da qualidade a gente vai ver que eles aparecem em algum momento e em outro não. Tá? Eles normalmente geram perda de precisão, tá? Eles fazem com que o resultado fique longe do resultado real, o valor. Tá? Eles são muito difíceis de serem identificados, tá? Porque às vezes eles não são registrados. E os mais comuns são a amostra inadequada, a medida da amostra inadequada,
temperatura, tempo de incubação incorretos, água de má qualidade, técnica mal conduzida, vidraria contaminada. A vidraria contaminada e a água de má qualidade, às vezes elas estão mais aqui no erro sistemático do que no aleatório. Tá? O aleatório é um erro que aconteceu um dia e não aconteceu mais. Quando a gente vai avaliar os gráficos da qualidade. O erro sistemático não, é um erro que está constantemente ali acontecendo. Tá? Ele não causa somente, na verdade, perda de precisão. Ele também gera perda de exatidão. Tá? Então, a gente pode ter erros sistemáticos relacionados à parte experimental entre os métodos, dentro da parte laboratorial, ou seja, na manutenção dos equipamentos. Então, tem um equipamento que não está calibrado, que está regulado de forma inadequada, e isso todo dia gera aquele mesmo erro. Ou do analista. Então, o analista não foi treinado e está com algum vício de pipetagem, está pipetando errado todo dia. Então, são erros bem comuns. Esses aqui são mais fáceis de serem identificados, os erros sistemáticos. Tá? Dentro do laboratório, a gente tem dois tipos de controle de qualidade. Tá? E assim, existem empresas específicas que fornecem de forma acreditada, elas são certificadas pelo Inmetro para fornecer esses programas de controle de qualidade. Um deles é o PNCQ, que é da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e a gente tem também o programa da SBPC, que é da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. E também a gente tem uma outra empresa que fornece, que eu esqueci de colocar aqui, que é a Controlab. A Controlab é uma empresa certificada pelo Inmetro também para fornecer controle de qualidade interno e externo, tá? Que são as duas formas de controle de qualidade que a gente realiza. E eu vou explicar para vocês o que é. Tá? O controle de qualidade interno, tá? Ele é uma análise diária de amostras, tá? De amostras controles, que tem os valores conhecidos para a gente avaliar se a metodologia, se o teste está funcionando de forma adequada. Tá? Então, esse controle interno, ele tem como objetivo garantir a precisão da minha análise. Verificar se a calibração do sistema está ok, indicar se a pessoa está pipetando direito, se está acontecendo alguma não conformidade. Então, a gente compra essas amostras dessas empresas que eu falei ali, ou do PNCQ ou da Controlab. Eu pago para elas e digo, eu quero controle interno para glicose, para colesterol, para ureia, para tudo. Para tudo tem controle interno, pessoal. Tudo. Tá? Só que assim, os controles internos, as amostras de controle interno confiáveis são apenas dessas duas empresas que eu falei para vocês. A Controlab e o PNCQ, que são certificados pelo Inmetro, tá? Que é o órgão nacional que regula toda essa parte de acreditação. Tá? E a gente tem duas formas de avaliar os resultados desse controle interno. Tá? Um deles é através do estabelecimento, né, dos limites de erros. Na verdade, quando a gente compra essas amostras, por exemplo, eu recebo um tubinho, um criotubo, um tubo de Eppendorf, com 500 microlitros de controle interno para a glicose. Tá? E aí eu recebo um relatório, e nesse relatório me diz que o valor da glicose daquele controle é 95 mais ou menos 2. Mais ou menos 5. Então, todo dia, além de todas as amostras, toda a corrida de glicose que eu for fazer, além das amostras dos pacientes, eu vou ter que inserir essa amostra de controle interno. E o valor dessa amostra vai ter que ser 95 mais ou menos 3. Se der fora disso, acontecer algum problema na corrida toda. E as amostras dos pacientes não podem ser liberadas. Tá? Então, se o valor da amostra controle está dentro do LAI, né, dos limites aceitáveis de erro, o meu método está funcionando adequadamente. Se em alguma rotina o valor dele caiu fora do limite, então tem alguma coisa errada acontecendo. Tá?
Isso é a função do controle de qualidade interna. Tá? A gente tem duas formas de fazer essa avaliação. A mais simples é através do gráfico de Levegenes, que é um gráfico mais simples, e o gráfico mais complexo e mais difícil são as regras de Westgard. Eu vou apresentar para vocês. Tá? Primeiro, Levegenes, tá? É um gráfico que a gente vai fazer. Tá? E as linhas do gráfico, elas são baseadas no valor médio daquele controle interno, que, como eu falei, ele vem num relatório para mim e ele define qual é o valor. Então, eu vou receber um controle. Na verdade, esses controles não... Eles têm todos os analíticos, mas às vezes é um tubinho só que tem tudo. Glicose, colesterol, AST, ALT. No dia que a gente for fazer prática de glicose, eu vou levar um que eu tenho lá no laboratório, para vocês verem. E levo o relatório também. E aí, nesse relatório, ele diz, para a glicose, o valor tem que ser 95, mais ou menos 3. Para colesterol, o valor é 150, mais ou menos 5, mais ou menos 10. E por aí vai. Né? E aí a gente vai montar um gráfico com o valor médio e as linhas com os limites de mais ou menos 1 desvio padrão, mais ou menos 2 e mais ou menos 3. São as linhas de tendência. Tá? Como eu falei, né, para montar esse gráfico, a gente precisa adquirir as amostras no mercado. Ele já vem com o valor da média e os limites. E a gente vai, para cada um dos analíticos, preparar um gráfico. Então, glicose vai ter um gráfico, colesterol vai ter um gráfico, ureia vai ter um gráfico, cada um vai ter o seu. Tá? A gente pode fazer a avaliação desses controles diariamente. Tá? Então, examinar diariamente cada gráfico, detectando os resultados dentro ou fora do controle. Tá? Quando os valores estão dentro, o resultado do exame é liberado. Quando está fora, o ideal é não liberar o resultado do exame e tentar identificar qual é o erro e corrigir o problema. Tá? E aí a gente repete o controle, se depois de identificar o problema e corrigir o controle, o valor da amostra controle dá dentro, aí a gente pode liberar o resultado dos exames. Tá? Semanalmente, tá? A gente vai poder identificar tendências de modificação da análise. Tá? Perda de exatidão, perda de precisão. A tendência vai acontecer quando eu tiver alguns resultados, 6 ou mais, ou aumentados ou diminuídos continuamente. Tá? Esses resultados, pessoal, desses valores, desses amostras controles, na verdade, assim, qualquer resultado, ele tem uma variação. Então, eu vou pegar um exemplo. Eu coletei minha amostra, separei o soro, vou fazer glicose. Então, se eu pegar a minha amostra e na mesma hora, fazer a minha amostra 10 vezes, a probabilidade dos 10 resultados serem diferentes é grande. Os 10 resultados não vão dar 100. Então, eu vou ter 100, 99, 101, 100, 97, 102, 100, 99. Então, assim, existe uma variação mínima aceitável. E o normal é que eu tenha uma variação tanto para mais quanto para menos. Se eu tiver uma ocorrência desses resultados sempre para mais ou sempre para menos, continuamente, isso me mostra uma tendência. Então, é como se o método está saindo do controle, mas ainda não saiu. Então, essa avaliação de tendência e desvio, a gente pode fazer através da avaliação semanal. Tá? Então, a gente vai ver perda de exatidão. Tá? Quando a gente tem a ocorrência dos desvios em que os pontos estão próximos de um dos limites. Tá? Então, quando está somente próximo de um dos limites, ou para cima ou para baixo. Quando a gente tem os pontos saindo dos limites, tanto para mais quanto para menos, aí a gente já tem sugestão de outros tipos de erro. Então, ó, a partir do comportamento do controle, ele sugere qual é o erro que pode estar acontecendo, entendeu? Então, pode ser um erro sistemático, pode ser um erro aleatório, pode ser uma pipetagem mal feita, uma falta de homogeneização, pode ser matéria... Então, assim, eles dão as sugestões de acordo com o resultado do controle. Tá? Mensalmente,
a gente vai pegar os valores do controle e vai fazer uma nova média e calcular de novo o desvio padrão. A gente não vai mais usar aqueles valores que vieram no relatório. Por quê? Porque ao longo do tempo e do uso, o controle vai perdendo a qualidade. Eu vou congelo, descongelo, coloca na geladeira, tira da geladeira. Então ele vai sofrendo um desgaste. E aí a gente vai pegar os valores do mês e vai recalcular a média de desvio padrão e coeficiente de variação para continuar usando ele. Tá? Aqui a gente tem um gráfico, né, como eu falei. E aqui, ó, o normal é acontecer isso. O aceitável é até 2 desvios padrão. Tá? Se tiver dentro de 2 desvios padrão, tá de boa. E o que a gente espera ter é isso aqui, ó. Isso aqui é o valor da amostra, é porque não está definido aqui. É o valor da amostra controle na segunda-feira. Aí aqui é o valor da amostra controle na terça. O valor da amostra controle na quarta, o valor da amostra controle na sexta. Então, assim, é a mesma amostra feita em dias diferentes. Então, aqui, isso é o que a gente espera. Tá? Que ela varie dentro de mais ou menos 2 desvios padrão. Tá? Então, isso aqui é o que a gente espera. Os resultados serem aleatórios, eles variem para mais e para menos da média. Nunca excedendo mais ou menos 2 desvios padrão. Então, isso aqui é o ideal. Veja o que está acontecendo aqui. Segunda-feira, deu aqui, menos 2 desvios padrão. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, assim, os resultados o valor do controle, da amostra controle, sempre foram subindo. E aí, ó, ele estava aqui no menos 2 desvio padrão, estava no limite, né? Foi aumentando, e chegou um dia que a análise saiu do controle. Tá? Então, a tendência, ela alerta a gente para esse tipo de situação. Aqui, dispersões, são erros, aqui tem alguém fazendo alguma coisa muito errada, né? Porque tem muito resultado fora do 2 desvio padrão, tanto para mais quanto para menos. Aqui é uma perda de exatidão. Aqui também tem coisas erradas. 6 resultados acima da média seguidos, não é comum. 6 resultados abaixo da média também, não é, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Aqui, ó, um gráfico que mostra um erro aleatório. Tá? Então, estava aqui dentro mais ou menos 2 desvios padrão. Aqui tem um erro aleatório. Estava tudo normal, do nada, o valor lá em cima. Aí no outro dia já voltou ao normal. Ou, de novo. Isso é o que a gente chama de erro aleatório. Tá? Ele acontece ao acaso. E aqui é um erro sistemático. Mas está tudo tão bonitinho, tudo juntinho, mas está tudo acima da média. Então, se está tudo acima da média, essa média está errada. Não é média. Né? Para isso aqui ser a média, eu tenho que ter resultados acima e abaixo. Acima e abaixo. Se está tudo acima, não é média. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Então, esse é era o sistema de Levy-Jennings. O sistema de regras de Westgard é um pouquinho mais complexo. Tá? Ele combina alguns critérios, tá? Para dizer se a metodologia está controlada ou não. Tá? Ele tem 6 regras, sendo que uma regra é de alerta, ou seja, quando ele quebra essa regra, é bom que seja feita uma revisão de todo o procedimento, mas a metodologia ainda está sob controle. E ele tem 5 regras mandatórias. Se o resultado do controle quebrar uma dessas 5, todos os resultados têm que ser rejeitados. Ou seja, não pode liberar o resultado. Tá? Aí aqui eu vou trazer para vocês as regrinhas. Tá? Essas regras de Westgard, elas são um pouco mais flexíveis em relação a Levy-Jennings em algumas situações e mais rígidas em outras. Por exemplo, o cara fez o controle interno, deu acima de 2 desvios padrão. Mas não é uma regra de rejeição, é uma regra de alerta.
Então ele diz, opa, pode ter alguma coisa errada aqui. Libere os resultados, mas revise todo o procedimento. Tá? Então ele tem uma observação excedendo 2 desvio padrão. Isso é a regra de alerta de Westgard. Tá? A próxima regra, né, é uma observação exceder 3 desvio padrão. Então, excedeu 3 desvio padrão, uma vez, rejeita a corrida. A metodologia, a análise não está confiável, não pode liberar os resultados. A outra regra é 2 observações consecutivas excedendo a média de 2 desvio padrão. Então, na segunda-feira, excedeu 2. É regra de alerta. Tem que ficar atento. Na terça-feira, excedeu de novo. Então, agora, não pode mais liberar, porque tem algum erro acontecendo aí. Tá? São 2 observações excedendo a média de 2 desvio padrão. Só uma dúvida. A gente tem até 5 horas, né? Sim. É que essa aula é grandinha. A gente vai até as 5 mesmo. Aqui já é a terceira regra mandatória. É a regra R4S. Você tem uma observação excedendo a média mais 2 desvio padrão. Aqui, ó. Na segunda-feira excedeu mais 2 desvios padrão. E a outra, na terça-feira, excedeu menos 2. Então, ó, a diferença entre os valores é muito grande. Então, ele considera como rejeição. Quebrou a regra, não pode liberar o resultado. Outra regra, 4 observações consecutivas, excedendo a média em mais 1 ou menos 1. Entendi, não, pessoal? Eu tive um dia aqui que excedeu 2, beleza, regra de alerta. Aí aqui, normal. E aqui eu tive 4 dias consecutivos excedendo um desvio padrão só para um lado, né? Menos 1. Então, essa aqui é uma regra de rejeição. Por quê? Porque tem que ter a aleatoriedade. 4 dias seguidos, abaixo ou acima da média, ele já considera uma regra de rejeição. A mesma coisa aqui. 10 observações consecutivas do mesmo lado. Vejam que aqui na 4S, na 4X, eu tinha 4 excedendo ou menos 1 desvio padrão ou mais 1. Aqui não, está bem pertinho da média, mas está tudo ou abaixo ou acima. Então, ele também ele considera como rejeição. Tá? Então, esses gráficos, pessoal, eles são avaliados, né, diariamente, semanalmente. E a gente tem, quando essas regras são quebradas, normalmente a gente tem, quando as regras quebradas são a 4, 1S e a 10X, associados a erros sistemáticos. E quando são as regras 1, 2S, 1, 3S e R4S, associadas a erros aleatórios. Então, assim, a interpretação dos gráficos vai ajudar o laboratório a identificar qual tipo e qual é o erro que está acontecendo. Não é simples, normalmente hoje isso tudo é informatizado, então, principalmente os equipamentos que já são robotizados, os equipamentos que são automatizados, já tem isso incluído nos seus softwares, tá? E eles liberam alertas. Quando essas regras são quebradas, eles emitem alertas sonoros, visuais, para chamar a atenção. Então, aqui é um resumo, né, do sistema. Então, eu tenho os dados. Isso aqui, esse valor que vai exceder o que vai estar dentro da regra, é o valor da amostra de controle interno que eu comprei. Isso aí para cada analítico que a gente faz, tá? E tem um gráfico desse para glicose, um para colesterol, um para ureia e por aí vai. Então, aqui a gente tem o resumo. Quando quebra a regra 1, 2S, né, ele pode liberar o resultado? Sim, pode liberar o resultado. Se isso se repetir, né, ele vai poder, o sistema a análise vai estar sob controle, ele vai poder aprovar a corrida. Se ele tiver uma quebra de regra 1, 3S, né,
fora de controle, vai rejeitar a corrida. 22S, quebrou, fora de controle. Então, todas essas aqui, quando forem quebradas, então, sim, estão fora, estão quebrando essas regras, tem que rejeitar a corrida. Quando ele não quebrar, quando ele respeitar a regra, ele pode aprovar a corrida e liberar o resultado. Então, assim, são metodologias estatísticas de probabilidade de erro, tá? Na liberação do resultado. Então, os erros aleatórios, né? Eles normalmente estão associados à imprecisão, né? Relacionado com o excesso de desvio padrão. Então, falta reprodutibilidade na pipetagem. Então, isso pode acontecer porque um dia tal, quem pipetou o reagente foi fulano. No outro dia, quem pipetou foi outra pessoa e a pessoa não está treinada. E aí dá a diferença. Pode ter erros no preparo do reagente, na mistura do reagente, no armazenamento do reagente. Então, reagentes que ficam armazenados em geladeira antes de serem colocados no equipamento, eles precisam ficar fora da geladeira e depois serem homogenizados antes de colocar no equipamento automatizado. Se não acontece isso, pode haver cristais do reagente, que é comum cristalizar alguns, e aí você não vai ter o reagente na concentração certa. Falta de estabilidade de temperatura das soluções, falta de regulação dos tempos, dos sensores, então assim, ele ajuda. Tudo isso ajuda a identificar os erros, tá? E os erros sistemáticos, né, estão relacionados à calibração de tudo, de pipeta, de reagente, de material, e vão gerar a inexatidão. Tá? Aqui tem alguns exemplos. Tá? Lembrando, o que é a precisão? Quem sabe o que é a precisão? A precisão é quando o seu resultado ele está o mais próximo possível daquele resultado real, daquele valor real. Tá? Então, esse gráfico aqui mostra uma imprecisão, porque os resultados estão longe do resultado do valor real, né? do centro aqui. Esses aqui, eles são muito... também são imprecisos. Voltando, esses aqui são inexatos e imprecisos. Por que eles são inexatos? Porque os valores são muito diferentes e, além de ser diferentes entre eles, são diferentes do valor real, que é o que está aqui no meio. Nesse gráfico, a gente tem exatidão, os valores são muito próximos, mas são imprecisos, porque está longe do valor real. E aqui a gente tem o que mostra os resultados exatos e precisos. São próximos e são bem próximos do valor real. Então, os erros, sejam sistemáticos, sejam aleatórios, eles vão gerar tanto imprecisão quanto inexatidão. E a gente tem que estar de olho o tempo todo, porque é o nome da gente que está lá assinando o laudo, né? Então, tem que ter muito cuidado. E os processos na justiça são complicados e são pesados os valores. Então, tudo isso que a gente falou até agora era controle interno. Ainda tem a exigência dos controles de qualidade externa. São os controles interlaboratoriais. Então, o laboratório deve participar dos ensaios de proficiência. O que é isso? São exames que a gente paga. Então, a gente paga para a mesma empresa e ela vai mandar um lote de amostras para a gente analisar. Só que ela não diz os resultados das amostras. São amostras cegas para o laboratório. Então, o laboratório, essas amostras elas já foram testadas por um laboratório certificado e que já tem os resultados. Então, o que é que ela faz? Ela manda essas amostras cegas para o laboratório, que o laboratório paga por isso. O laboratório faz as análises e envia os resultados de volta. E depois de um tempo ele vai receber um relatório, né, dizendo se ele foi aprovado ou não no ensaio de proficiência. Tá? Quando ele é aprovado, beleza, está tudo certo. Quando ele não é aprovado, aí vem um relatório, né, dizendo aonde não foi aprovado e os prováveis erros que estão acontecendo para que ele não tenha sido aprovado no
controle de qualidade externo, tá? Que também é chamado de controle interlaboratorial. Porque um laboratório pegou uma amostra, analisou e está mandando para outro laboratório analisar a mesma amostra. Tá? E aí os resultados têm que bater. Tá? Eles vão fazer uma comparação da exatidão dos resultados. Acabou a parte chata. E por último a gente vai falar da espectrofotometria, que é a metodologia que a gente utiliza para fazer a quantificação de todos esses analíticos lá na bioquímica. Óbvio, é a metodologia básica, tá, pessoal? É a metodologia mais básica que se usa em bioquímica, mas a maioria dos equipamentos ainda utiliza ela. Tem equipamentos muito modernos hoje, à base de química seca, que usam outras metodologias, tá? Mas a espectrofotometria é a básica. Como é que ela funciona? Ela se baseia na absorção de radiação de comprimentos de onda, tá? Na faixa do ultravioleta, do visível e, às vezes, também do infravermelho. Tá? Então, nada mais é do que um feixe de luz que eu vou passar por dentro da mistura reagente e amostra, e uma parte dessa luz vai ser absorvida pelo reagente formado e uma parte vai ser transmitida. E a partir da quantidade de energia que é absorvida, a gente vai fazer um cálculo e vai saber quanto de glicose tem naquela amostra. Tá? Então, o espectrofotômetro, resumindo, ele é isso aqui. Ó. Uma fonte luminosa, tá? Que depois dela tem uma fenda de saída. Para que é essa fenda, professor? Fenda de saída, fenda de entrada. A lâmpada, a fonte luminosa que é uma lâmpada, ela emite luz para todos os lados. Tá? Mas ela fica dentro de uma câmara escura fechada e só tem esse buraquinho aqui para passar o feixe de luz. Então ele direciona o feixe de luz. Esse feixe de luz é direcionado para um prisma, né, que faz a dispersão das cores, né, igual um arco-íris. E a gente tem uma fenda de saída aqui que vai selecionar qual é o comprimento de onda que vai passar. A gente sabe que cada cor tem um comprimento de onda diferente, e aí essa fenda de saída se move para deixar passar apenas a luz azul, apenas a luz verde, apenas a luz de comprimento de onda amarela e por aí vai. E essa luz vai passar aqui, ó, dentro da cubeta. Esse paralelepípedozinho aqui a gente chama de cubeta. E aqui dentro está a nossa mistura, reagente e amostra. Essa luz que passa aqui dentro, uma parte dela vai ser absorvida pela substância, tá? A substância química da reação química, e uma parte que não foi absorvida vai chegar aqui no detector. Essa quantidade de luz que é absorvida, a gente vai definir como a absorvância daquela amostra. Tá? E essa absorvância, ela varia. Quanto mais concentrada for a minha solução, maior é a absorção de luz. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Isso aqui eu tenho uma amostra que tem 100 mg por decilitro de glicose, ele vai absorver X de luz. Se nessa outra tem 200 nanogramas por decilitro de glicose, ele vai absorver 2x de luz. Quanto mais concentrada for a solução que eu estou colocando no espectrofotômetro, mais luz vai absorver. Tá? E também absorve mais luz se a minha cubeta for maior, obviamente, porque o caminho é maior. Mas normalmente a gente usa cubetas pequenas, para economizar reagente e para economizar a amostra também. Está aqui mostrando o comprimento de onda das cores da luz visível, tá? Dando violeta 400 nanômetros, azul mais ou menos 480, o verde 540 e por aí vai. E aí no espectrofotômetro a gente define qual o comprimento de onda que a gente vai utilizar. Cada determinação, pessoal, tem um comprimento de onda específico que vem no POP do kit. Então, dosagem de glicose, normalmente é 620. Colesterol também. Ureia, normalmente é 480, mais baixo. E aí a gente programa o espectrofotômetro para ler nesse comprimento de onda, porque é o comprimento de onda específico para aquela substância que a gente vai quantificar. Tá? Quando a gente usa comprimento de onda na região do visível, tá? Que alguns kits usam na região do ultravioleta, tá? Do não visível,
Se for na região do visível, eu posso usar cubetas de vidro ou de plástico. Se for na região do ultravioleta, não. Eu tenho que usar cubeta de quartzo, tá? Porque o vidro e o plástico atrapalham aqui a luz nesse comprimento de onda. Essa cubetinha aqui de vidro e plástico é baratinha, mas a cubeta de quartzo é R$ 1.500 cada uma. Então, no dia da prática, a gente tem que tomar muito cuidado para não quebrar, viu? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, né, a luz passando por dentro da mistura reagente e amostra e vai ter uma absorbância. Então, aqui eu tenho a absorbância da amostra. E qual é a concentração? Não sei, é o que eu quero saber. Quanto de glicose tem na amostra de soro do professor? Não sei. Coloquei o reagente e a amostra do professor, fiz a reação, coloquei no espectrofotômetro e aí deu aqui um valor de absorbância. Beleza. Como é que eu vou saber agora qual é essa concentração? Eu vou fazer uma regra de 3 utilizando uma amostra de valor conhecido, que é a amostra padrão, que todo kit de bioquímica vem. Então, eu vou pegar tudo que eu fiz com a minha amostra, eu vou fazer com a amostra padrão. Vou colocar no espectrofotômetro e ele vai me dar a absorbância do padrão. Qual é a diferença aqui? O valor do padrão eu conheço. Então, o valor do padrão de glicose é 100 mg por decilitro. Então, vai ficar. Concentração 1 tinha 0,200 de absorbância. 100 mg, ou 100, né, não precisa colocar nada, 100, que é a concentração do padrão, deu 0,250. E a gente faz uma regrinha de 3 e a gente vai saber quanto de glicose tinha na minha amostra, comparando com a absorbância da amostra padrão. Então, é assim que a gente faz os cálculos, tá? Muitos equipamentos já fazem esse cálculo sozinho, tá? A maioria deles já faz esse cálculo sozinho. E isso é para todas as análises que a gente for fazer utilizando o espectrofotômetro, tá? Glicose, colesterol, trio, ureia, ácido úrico, creatinina, ST, todas têm um cálculo que acontece dessa mesma forma. Eu vejo quanto absorve da amostra e faço uma regra de 3 comparando com quanto foi absorvido do padrão. Porque o padrão, eu sei qual é a concentração dele. Tá? Porque ele vem descrita no kit. Cansei.